Olá, queridos irmãos, amigos que nos assistem. Estamos fazendo um estudo sistemático dos livros da Bíblia, estamos estudando o livro de Hebreus. Você que está acompanhando e você que está começando agora, consulte também os outros estudos que já fizemos. Mas antes de entrarmos na palavra, eu convido a cada um para que entre em espírito de oração, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, entramos na Tua presença, Senhor, engrandecendo o Teu santo nome, dizendo que só Tu és Deus, um Deus maravilhoso. Pai querido e Pai amado, agora me dá clareza de expressão. Também, Senhor, Espírito Santo de Deus, dá a todos que nos assistem o entendimento completo, Senhor, verdadeiro da Tua palavra, para que possamos ser edificados após esses 15 minutos na Tua presença, Senhor. E eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, estamos estudando Hebreus, hoje capítulo 7. Quero ler com vocês os versículos de 1 a 10. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abrão deu o dízimo tirado dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, eu primeiro preciso falar um pouquinho sobre esse personagem, Melquisedeque, né? Ele era um rei, era também um sacerdote, rei de Salém, né? A cidade que depois passou a se chamar Jerusalém. Então, o sacerdote, como nós já estudamos em capítulos anteriores, é aquele que era o mediador entre o céu e a terra. Era aqueles que eram designados. E os sacerdotes que foram designados por Deus deveriam ser todos da tribo de Levi. Eles nasciam na casa de Levi, porque assim foi designado por Deus. E essa linhagem de Levi, que serviu como sacerdote, estava sob a lei de Moisés, sob o comando da tradição mosaica. O que nós vamos ver aqui é que já lá no passado, no Antigo Testamento, aparece um tipo de Jesus, né? Nós estamos falando agora em linguagem tipológica. Melquisedeque era um tipo de Jesus. Na verdade, a função do sacerdote era então ser mediador entre o céu e a terra, ou seja, aproximar Deus do homem e o homem de Deus. Como chegar a Deus? No Velho Testamento nós vamos ver que aqueles que pecavam se afastavam de Deus. E para ele chegar novamente a Deus, ele necessitava da pessoa do sacerdote, que iria oferecer sacrifícios por ele. Então, nós sabemos que hoje muitas pessoas ainda acreditam
que é muito difícil chegar a Deus, porque Deus está muito longe. E nós precisamos de algum trampolim, né? Tem uns que usam até muitos santos, achando que Deus é muito ocupado, não pode dar atenção para eles. E que é melhor falar com algum santo para que esse santo possa levar até Deus. Mas nós sabemos que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro. Ninguém pode chegar até Deus senão através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós sabemos hoje. Então, embora muitos pensem que Deus está muito longe, que não nos pode ouvir, é verdade sim que Deus está nas alturas. Nós servimos ao Deus Altíssimo. Sabemos também que à destra dele, do Deus Pai, está o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não podemos esquecer que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque nós temos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, está conosco. Ele habita em nós, ou seja, aqueles que assim desejam, né? Se nós declaramos que Deus, Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e somos batizados, em seguida também recebemos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E ele faz morada em nós. Então é preciso entender que nós temos um ponto de conexão com Deus. Existe um ponto de conexão entre Deus e o homem. E Jesus então se fez o sacerdote, o sumo sacerdote, para nos manter conectados com a Santíssima Trindade. Então o que acontece? Deus está muito perto, né? Nós sabemos, Ele mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Então Ele está muito próximo de nós e nós não precisamos de nenhum trampolim, nós precisamos só de Jesus Cristo, porque Ele é o sacerdote. Ele é o mediador, é Ele que nos leva ao Pai, não tem outro. Mas voltando aqui ao nosso estudo, em Hebreus capítulo 7, nós vamos falar um pouquinho desse personagem Melquisedeque, né? Então, Melquisedeque era um homem, só que Jesus é Deus. Então Jesus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas, porque através do Espírito Santo ele está dentro de nós. Ele esquadrinha a nossa mente, ele sonda o nosso coração. E ele apenas diz, invocai o meu nome, só isso. E esse é o nosso... Assim como se você estivesse trabalhando num computador, então você vai lá e acessa uma pessoa com um simples toque. Então nós acessamos Jesus com um simples toque, invocando o seu santo nome, invocamos a Deus. Mas na nossa leitura, nós vamos verificar o seguinte, que o texto lido, ele vai mostrar que nós dependíamos, lá no Velho Testamento, eles dependiam de um outro homem para chegar até Deus, né? Ele precisava de um homem, mas não era um homem qualquer. Esse homem tinha que ser santo, tinha que ser puro, tinha que ser mais importante do que os demais homens. Ou seja, seria o melhor homem entre os homens, né? Por quê? Porque no Velho Testamento eles ainda não tinham Jesus. Então eles precisavam dessa pessoa do sacerdote, porque isso fazia parte da antiga aliança, né? A aliança que Deus fez lá com os homens no passado. Mas não era só o povo hebreu que tinha o seu Deus, os seus rituais, o seu sistema. Muitos povos naquele tempo, porque Abraão, na sua peregrinação, ele encontrou muitos sacerdotes, muitas pessoas, né? E claro que cada um tinha o seu tipo de adorar o Deus, porque na verdade, ainda que a pessoa diga eu sou ateu e não acredito em nada, ele é capaz de fazer isso jurando em seguida por Deus, porque na verdade a essência de Deus está em todos nós, né? E cada povo procurava uma forma de adorar o seu Deus. E lógico que Abraão, com o povo, né, ou seja, o povo hebreu, encontrou nas suas andanças muitos povos.
E foi depois, né, de uma luta lá, de uma guerra que ele venceu com os reis, é que ele encontra esse personagem, o Melquisedeque, totalmente desconhecida a sua história, né? Apenas sabia que ele era o rei de Salém, aquela cidade que hoje é Jerusalém, né? E sabia também que o nome dele significava rei de justiça ou rei de paz. E a gente viu então aí no texto que esse homem, naquele momento, ele apresentava uma tipologia de Jesus, era um tipo de Jesus, porque até Abraão o reconheceu em sua superioridade, dando-lhe os dízimos, porque os dízimos eram devido aos sacerdotes. E Melquisedeque, ele não tem uma história que mostre a sua linhagem, mas ele era um rei e sacerdote. Esse rei e sacerdote é atributos de Jesus, né? Que Jesus é rei, sacerdote, profeta, é tudo. Então, nessa passagem, nós vemos um homem que era o tipo de Jesus, porque ele era mesmo mais importante que o próprio Abraão, mais importante que Arão, mais importante que a sua linhagem, que todos os sacerdotes da sua linhagem. E ali também se podia observar agora, ele é uma tipologia de Jesus, por ser representar aqui uma nova esperança de que Jesus, como o Salvador, ele também não vinha de uma linhagem designada pelo homem para ser sacerdote, porque Jesus também, não pela lei, não pela designação humana e nem segundo uma tradição, mas sim pela graça de Deus, apresenta um histórico do qual nós não temos como mostrar a descendência dele de linhagem sacerdotal, visto que ele era da tribo de Judá. Ele não nasceu da tribo de Levi. Então, nós verificamos que Jesus, o Messias, ele não foi também mencionado, né? A casa de Judá não foi mencionado como casa sacerdotal, que teria homens que servissem no altar do Senhor. Então, Jesus aparece ali, se nós formos analisar a questão, Jesus, nós sabemos da sua linhagem humana que ele nasceu de Maria, na casa de Davi, mas ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então, ele nasceu do Espírito, e essa parte também não se conta. Então há alguma semelhança, assim como não se tinha um histórico, né, da descendência humana de Melquisedeque, também não há um histórico a não ser o que consta do nascimento dele como filho de Maria, que pudesse comprovar, né, a origem de onde veio Jesus. E nós sabemos de onde ele veio. Ele veio do Pai e já voltou para o Pai e está sentado à destra do Pai. Mas eu preciso continuar essa história, 15 minutos não dá. Então eu convido você para que a gente possa estar continuando a falar a respeito desse Melquisedeque como um tipo de Jesus, né? É muito importante a gente analisar essa questão. Então, eu espero você no próximo programa, né? 15 minutos com Jesus. E nós queremos, nesse dia, dizer que você deve buscar conhecer mais a respeito desse Deus Altíssimo, desse Senhor a quem nós servimos, desse Deus maravilhoso. Porque, embora muitas pessoas achem que é muito difícil chegar até Ele, é muito fácil. Sabe por quê? Porque Ele quer morar em nós, Ele quer viver junto conosco. E Ele não nos perde, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele não perde um momento os seus filhos de vista.
Então, meus amados, não sei como que você procura chegar até Deus, mas saiba que Deus está muito perto, Ele está à porta. Só clame pelo nome dEle e Ele estará ali na sua presença. Esse é o Deus que nós servimos. Mas eu quero que você continue, porque ainda há muito que se falar a respeito desse Melquisedeque. Quero estar com você na próxima reunião, tá bem? Deus o abençoe.